Você já percebeu que chega uma fase da vida em que a pele muda? Aquela pele que antes era normal, de repente começa a repuxar. O cotovelo parece que virou uma lixa. A canela começa a ficar branca quando a gente passa a mão. E aí começam as recomendações. Passa óleo, usa óleo de coco, usa óleo de gergelim, passa o óleo depois do banho. Mas será que isso faz sentido ou é só mais um conselho da internet? Hoje, no Nutri Isso Pode, nós vamos falar de ciência, mas também de autocuidado. Por que a pele muda na menopausa? Por que a hidratação muda tanto? E por que alguns óleos realmente ajudam? Calma, porque eu também vou contar algumas histórias curiosas de consultório que mostram que esse assunto é mais comum do que a gente imagina. Primeiro, precisamos entender o que acontece com a pele na menopausa. A menopausa não muda só o ciclo menstrual, ela muda também metabolismo, composição corporal, massa muscular. O estrogênio participa da produção de várias substâncias importantes na pele. Quando ele diminui, acontece uma sequência de mudanças. Diminui a produção de colágeno, diminui a produção de sebo natural, diminui a retenção de água na pele. Resultado? A pele fica mais fina, mais seca e perde a elasticidade. Alguns estudos mostram que nos primeiros anos após a menopausa pode ocorrer uma redução significativa de colágeno na pele. Ou seja, aquela sensação de pele mais seca não é imaginação, é fisiologia. Eu lembro de uma paciente que chegou no consultório e disse: Ira, eu não sei o que está acontecendo. Minha pele mudou completamente. Eu perguntei: o que mudou? E ela respondeu: minha canela está parecendo o deserto do Saara. Eu achei aquilo genial, porque é exatamente isso que acontece. Ela passava a mão na perna e apareciam aqueles risquinhos brancos. A pele estava extremamente ressecada. Quando ela começou a usar óleo corporal depois do banho, algumas semanas depois voltou dizendo: minha canela saiu do Saara e voltou para o Cerrado. Eu achei a comparação científica excelente. Mas afinal, por que o óleo ajuda? A pele tem algo chamado de barreira lipídica. Essa barreira funciona como um muro microscópico que impede a água da pele de evaporar. Quando essa barreira está íntegra, a pele consegue manter hidratação. Quando ela está fragilizada, a pele perde água com mais facilidades. Os óleos vegetais ajudam justamente nisso. Eles funcionam como um reforço nessa barreira. Alguns são ricos em ácidos graxos essenciais, antioxidantes, vitamina E. E esses componentes ajudam a reduzir a perda da água da pele. Outro clássico da menopausa é o cotovelo. Tem uma fase da vida em que você passa a mão no cotovelo e pensa: meu Deus, isso aqui está parecendo uma lixa. Uma paciente chegou no consultório e disse assim: Ira, se eu encostar no meu marido à noite, eu posso até rasgar o pijama dele. E isso acontece porque regiões como cotovelos, joelhos e calcanhares já têm naturalmente menos glândulas sebáceas. Quando o estrogênio diminui, isso fica ainda mais evidente. Essas áreas respondem muito bem ao uso regular de óleos vegetais. Agora vamos falar de alguns óleos interessantes. Alguns óleos vegetais têm uma composição muito interessante para a pele. Por exemplo, óleo de rosa mosqueta, que é muito rico em ácidos graxos essenciais e antioxidantes, óleo de semente de uva, leve e rico em polifenóis, óleo de jojoba, curiosamente ele é muito parecido com o sebo natural da pele, e tem um óleo muito curioso que muita gente conhece mais da cozinha, o óleo de gergelim. Eu lembro de uma coisa da minha infância. Minha avó tinha um ritual depois do banho. Ela passava óleo no corpo inteiro. Na época, eu achava aquilo estranho. Hoje eu penso, minha avó estava muito à frente da ciência dermatológica.
Porque hoje sabemos que aplicar óleo logo após o banho ajuda a reduzir a perda de água da pele. Ou seja, talvez algumas avós já sabiam disso muito antes da ciência explicar. Mas existe um detalhe importante. Aqui tem uma dica simples e muito importante. O melhor momento para aplicar óleo corporal é logo após o banho, quando a pele ainda está levemente úmida, porque nesse momento o óleo ajuda a selar a hidratação da pele. Se a pele estiver completamente seca, o efeito é menor. Uma paciente me disse uma vez: Ira, eu não uso óleo porque tenho medo de ficar grudenta. Eu respondi: então provavelmente você está usando óleo da forma errada. O segredo é simples: pouca quantidade, pele ainda levemente úmida e espalhar bem. Ela testou e depois me mandou uma mensagem dizendo: agora eu entendi, o problema não era o óleo, era o exagero. Cuidar da pele na menopausa não é só estética, é conforto, é bem-estar, é autocuidado e, às vezes, pequenos gestos como passar um óleo corporal depois do banho podem fazer uma diferença enorme na forma como a gente se sente no próprio corpo. E eu gosto de lembrar de uma paciente que me disse algo muito bonito. Ela começou a usar óleo corporal porque a pele estava muito seca, mas algumas semanas depois me contou: Ira, sabe o que aconteceu? Eu comecei a gostar desse momento. Ela disse que passou a usar esse momento depois do banho como um pequeno ritual, sem celular, sem pressa, só cuidando do próprio corpo. E às vezes é disso que a gente precisa. Então fica a pergunta: você tem algum ritual de autocuidado na sua rotina? Ou sua pele já está pedindo socorro? Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que também está vivendo essa fase da vida, porque informação boa precisa circular. E aqui no Nutri Isso Pode, a gente fala de nutrição, mas também fala de viver bem. Beijos nutridos e até o próximo episódio!